Muito boa noite, seja bem-vindo a mais um programa de TV do SIMP. Programa este sob a responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Seja bem-vindo você, colega, servidor público municipal e também a toda a comunidade pelotense que assiste a programação diária aqui pela TVC através dos canais 2 da Blue, 14 da NET. O programa do SIMP tem a sua apresentação de Tiago Botelho, eu, vice-presidente do SIMP, e estarei junto com vocês conduzindo o programa até às 20 horas. Saudação especial a todos que também acompanham todas as sextas-feiras ao vivo aqui pela TVC, o nosso programa, que vai ao ar das 19 às 20 horas. Hoje, dia 26 de junho de 2015, mais um programa de TV do SIMP, ao longo dos mais de 7 anos que temos de programação ao vivo aqui pela TVC. Lembrando a você que nos assiste aqui agora, o programa do SIMP, além de ser exibido ao vivo aqui pela TVC, também é disponibilizado na íntegra a gravação do seu programa. Então o SIMP, sempre nas suas mídias eletrônicas, disponibiliza o último programa ao vivo que passou aqui pela TVC. Então, se você deseja rever o programa, ou para aqueles colegas que não tenham, porventura, TV por assinatura, mas têm acesso à internet, seja via telefone, seja via computador, tablet, enfim, pelas nossas mídias tem condições de assistir não só o último programa exibido, mas todos aqueles que já passaram aqui ao vivo pela TVC. Então, de repente, o colega tem uma determinada demanda que ele deseja assistir, que nós tratamos aqui no programa, quer ver imagens do local de trabalho que foi visitado, quer ver imagens das atividades desenvolvidas pelo SIMP com o seu segmento, você tem acesso a tudo isso através aí do que encontra-se já no rodapé do seu televisor. Então, primeiramente, a nossa página, o nosso site, www.simpelotas.com.br. O site do SIMP, quase que diariamente atualizado com matérias, informações. Então, você que deseja ter acesso a documentos, legislações, ver quais convênios o SIMP disponibiliza para seus associados, horários de atendimento da nossa médica clínica geral, advogado e também da nossa dentista e tantas outras demais informações, você encontra no nosso site. Lembrando que quando você acessa a nossa página, no canto superior esquerdo, entrou na página do SIMP, canto superior esquerdo, ali você verá sempre o último vídeo do programa de TV, ou seja, aquele programa que foi ultimamente exibido aqui ao vivo pela TVC, cuja gravação encontra-se ali disponível. Também temos o nosso e-mail, simp@simpelotas.com.br. Você que deseja receber em primeira mão as matérias, informações, aquilo que o SIMP produz textualmente e envia para a grande imprensa em geral. Então, se você deseja receber em primeira mão, envie o seu e-mail para o simp@simpelotas.com.br para que a gente o cadastre, ou seja, acabe cadastrando o seu e-mail e você passa a receber as informações e matérias do SIMP, antes mesmo delas serem veiculadas na imprensa em geral. Também temos as nossas matérias, as nossas informações, cujos links destas disponibilizados lá no nosso Twitter. Então, se você deseja seguir o SIMP pelo Twitter, você nos segue pelo twitter.com/simpelotas. Então, ali a gente disponibiliza o link de tudo aquilo que a gente produz textualmente. Também temos o nosso canal de vídeos no YouTube, no youtube.com/simpelotas. É exatamente o nosso canal de vídeos. Ali você encontra todo o nosso acervo audiovisual. Então tem todos os programas de TV que foram exibidos aqui na TVC às sextas-feiras. Tem imagens produzidas pelo SIMP de assembleias, de mobilizações, de atividades com servidores. Então você indo lá no youtube.com/simpelotas, numa ordem cronológica, ou seja, do período mais atual ao mais antigo, por data ali você consegue fazer fácil a sua pesquisa daquilo que você deseja ver. E também, uma ferramenta que é bastante utilizada pelos municipários, pelos nossos sócios inclusive, é o Facebook. Então, se você deseja curtir, comentar, compartilhar as matérias, informações, tudo aquilo que a gente posta na nossa linha do tempo no Facebook, você acha o SIMP lá no Facebook por SIMP
Pelotas. Simp Pelotas, se colocar ali na caixa de pesquisa, para quem não é nosso amigo, nos achará. E aí envia a sua solicitação de amizade, ok? Então está aí a dica de todas as nossas mídias eletrônicas, que são instrumentos que facilitam, que aproximam o servidor público municipal do sindicato e vice-versa, através das notícias, das ações feitas, das demandas, né, de tudo aquilo que permeia a vida do trabalhador público municipal. Lembrando também que a participação aqui conosco, ao vivo, é muito importante. O nosso programa vai até às 20 horas. Então, através do envio de mensagem de texto, está aí o número na tela, 9122-8820, é o número na qual você pode enviar o seu questionamento, sugerir, criticar, enfim, né? Aqui você nos ajuda a construir o programa e é uma forma também da gente poder interagir ao vivo, de poder fazer essa interatividade aqui em tempo real. Então, fica aí o convite para quem quiser participar através do envio de mensagem de texto, fique à vontade. Para nós é um imenso prazer ter a sua audiência conosco. Bom, pessoal, não sendo diferente dos demais programas, o Simp nunca traz nada repetido, né? Dificilmente a gente chega aqui nos nossos programas de TV ao vivo, todas as sextas-feiras, ou com os mesmos vídeos, ou com as mesmas pautas. E isso se prova pela forte atuação do Simp, né? Se o Simp não fosse um sindicato atuante, dificilmente seria praticamente insustentável realizar por mais de 7 anos, ao vivo, semanalmente, um programa de TV. Até porque seria uma chatice para você que é municipário, ou até telespectador em geral da programação da TVC, ver alguém toda semana ou falando dos mesmos assuntos ou mostrando as mesmas imagens. E isso fica evidenciado de forma contrária, pois o Simp consegue ter essa programação ao vivo todas as sextas-feiras, justamente pela sua linha de atuação. Ou seja, a gente consegue sempre renovar, atualizar as atividades da última sexta-feira para essa sexta-feira, porque o Simp é um sindicato atuante e está sempre, permanentemente, na defesa da luta dos direitos dos nossos queridos trabalhadores municipais. Então, hoje, além de alguns informes e alguns itens de pauta, nós vamos demonstrar com imagens, com vídeos, de 3 atividades, dentre as várias que realizamos nesta semana. Então, quem acompanhar conosco ao vivo aí até as 20 horas, assistirá a imagem da nossa reunião, da direção do Simp, com a secretária de Educação, a professora Lúcia Cristina Miller dos Santos, reunião esta realizada nesta segunda-feira, à tardinha, ali já no iniciozinho da noite. E esta reunião de segunda foi para tratar sobre os problemas estruturais já relatados em outras oportunidades, inclusive com imagens deste local, que é a Escola de Educação Infantil Albina Pérez. Claro, a escola que está no local improvisado, já há um bom tempo, porque o local original da escola fica lá no bairro Areal, anexo ali às instalações da Escola de Samba Estação Primeira do Areal. Então, o Simp recebeu de novo um problema que está ocasionando para os pais, para os alunos lá naquela escola, e temos imagens desta reunião com a secretária de Educação, que contou também com a presença de representante lá da escola, da direção da Escola Albina Pérez, para tratarmos do tema. Então, essa imagem, né, os vídeos, as imagens, ou seja, o vídeo desta reunião, você acompanhará conosco aqui ao vivo. Também iremos demonstrar imagens da votação lá na Câmara de Vereadores, nesta última quarta-feira, sobre o Plano Municipal de Educação, que teve muita discussão, gerou muita polêmica, né, envolvendo tanto segmento de LGBTs, segmento de cristãos, de pastores, enfim, segmento também dos negros. Então, como o Plano Municipal de Educação, ele já está no nome, é plano, né, ele aponta para atingimento de metas estas já previstas e apontadas pelo Plano Nacional de Educação. Então, o Plano Municipal de Educação, ele visa no próximo decênio, ou seja, nos próximos 10 anos, né, e isso foi muito bem estudado, estruturado, amplamente discutido, contou com a participação de representações das instituições de ensino superior, pública e privada,
também com as escolas, da rede pública e privada, tanto do ensino fundamental, o médio e também de educação infantil. Também com o próprio Ministério Público, o SIMP, inclusive. Então, nós acompanhamos tudo isso desde o início. Então, finalmente foi aprovado o plano, foi sancionado pelo prefeito também. Então, esperamos aí que seja cumprido, né, que seja buscado aquilo que está previsto no Plano Municipal de Educação, que logo, logo aqui já estarei dando uma pincelada, detalhando melhor alguns itens importantíssimos, inclusive emendas importantes de vereadores que ampliaram, digamos assim, a formatação, o projeto original oriundo do Poder Executivo. Então, também estaremos demonstrando imagens desta votação lá na Câmara na última quarta-feira. E também, esse aqui, recém saindo do forno, né, nós agora, poucas horas atrás à tarde, o SIMP realizou uma assembleia com os guardas municipais. Então, vejam bem, pouco mais de 2, 3 horas atrás, fizemos uma assembleia com os guardas municipais, já editamos e já estamos trazendo aqui em primeira mão para vocês, né? Um evento que ocorreu agora há pouco, e isso demonstra a nossa agilidade e o compromisso, né, não só de defender os trabalhadores, mas também para aqueles que prestigiam aqui nosso programa, da gente ter um trabalho, digamos, bem feito, que possa traduzir com imagens, né, para que os colegas possam visualizar aquilo que foi demandado, discutido de um determinado segmento. No caso de hoje à tarde, foi o segmento da Guarda Municipal, que além de alguns informes que tratamos, a pauta, o que permeou, foi a aposentadoria especial. Haja vista que os guardas de regime estatutário, aqueles que ingressaram desde a primeira turma, do primeiro concurso para o regime jurídico estatutário, já completaram mais do que 25 anos e eles buscam esse direito à aposentadoria especial. Então, também vou estar tratando neste programa desta pauta, mas também, claro, com demonstração de imagens desta reunião, desta assembleia que fizemos agora à tarde. Bom, pessoal, vamos iniciar aqui por um informe. Uma ótima notícia, na verdade, que já se aguardava há um bom tempo, mas não se aguardava no sentido de simplesmente esperar, né? Foi com muita luta, com muita dedicação, com muita mobilização, não só aqui no nosso município, mas em âmbito nacional, né? O SIMP, conjuntamente com os agentes comunitários de saúde, há muito tempo vem travando as discussões inerentes a este segmento do nosso funcionalismo municipal. E, ano passado, tão logo foi sancionada pela presidente Dilma a lei federal que institui o piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Então, essa legislação federal, a Lei Federal número 12.994, que instituiu isso o ano passado, ficou uma brecha ali. Uma brecha em que sentido? A própria lei ela apontou que para implementação, para pagamento desse piso salarial aos agentes comunitários de saúde em todo o nosso território nacional, deveria haver posteriormente, após a sanção, um decreto federal regulamentador onde estabeleceria-se os critérios para repasse do governo federal aos municípios, critérios como quantidade de agentes comunitários de saúde em acordo, com a população, o número de habitantes, e dentre vários outros elementos. Mas a lei já esboçava ali, inicialmente, que, para a implementação desse piso, o governo federal ele já aportaria, isso era uma garantia já na própria lei, que para pagamento deste piso, o governo federal entraria com 95% do valor. 95%. Bastando apenas ao município arcar as suas despesas com 5% do valor total. Esta lei, quando foi sancionada no ano passado, ela já previu
o piso salarial dos agentes comunitários de saúde no valor de R$ 1.014. Deve ser o salário padrão inicial ali da carreira, né, do cargo de agente comunitário de saúde. E aí, esses profissionais terem as suas vantagens calculadas sobre este valor. Então é bem diferente dos atuais, pouco mais de R$ 600 ganha um agente comunitário de saúde. Então vejam bem o quanto isso difere, o quanto isso propicia um estímulo para a carreira, um estímulo para cada vez mais aperfeiçoarem-se e qualificarem-se. Então, foi nesse sentido que o governo federal implementou este piso. Mas, como lhes falei, apontava para um posterior, ou seja, um decreto regulamentador estabelecendo os critérios de como teria que os municípios fazer ou o que eles deveriam fazer para acessar esta rubrica, este valor, esse repasse do governo federal. Então, quem acompanhou o nosso programa de TV passado, o último programa de TV de sexta-feira, ou seja, da última semana, deve recordar-se que a gente trouxe o vídeo aqui justamente da reunião que a direção do SINP com a comissão representativa de agentes comunitários de saúde teve para com a Secretaria de Saúde, através da figura da diretora executiva Ana Costa. E, dentre os assuntos discutidos naquela oportunidade, naquele vídeo que nós trouxemos semana passada, mas a reunião é do dia 8 de junho do corrente mês, foi a realização desta reunião, no que tange ao piso salarial, havia o comprometimento da Secretaria de Saúde, junto com o Poder Executivo, de projetar o impacto financeiro para o pagamento deste piso, sem contar com este repasse do governo federal, porque até então, naquela oportunidade, não tinha saído ainda o decreto regulamentador. Então, o que ficou de compromisso daquela reunião de saúde, com a Secretaria de Saúde, por parte da Ana Costa, era de fazer uma simulação, de calcular o impacto financeiro que seria de pagar o piso dos agentes comunitários de saúde, utilizando os recursos da Prefeitura. Mas não somente os da Prefeitura, porque já vem um repasse mensal para manter cada agente comunitário de saúde. Ou seja, o município tem o convênio, é conveniado, é vinculado ao Programa Estratégia de Saúde da Família, logicamente, ele recebe repasses específicos para o programa, dentre eles um valor individual, ou seja, por cada agente comunitário de saúde. Então, o que a Prefeitura faria, via Secretaria de Saúde, era projetar o impacto financeiro para conceder este piso, utilizando-se os recursos até então existentes. Pois bem, mas que até lá aguardaria-se o decreto regulamentador. Pois bem, qual é a boa notícia então? A ótima notícia é que nesta semana, exatamente foi publicado no Diário Oficial da União, no dia 22 de junho desta semana, segunda-feira, foi publicado no Diário Oficial o dito decreto federal. Este decreto federal é o decreto número 8.474. 8.474, 8474, é o decreto federal que estabeleceu os critérios e a forma de pagamento do piso dos agentes comunitários de saúde. Bom, recordando-se um pouquinho, tão logo terminou, quando foi enviada a primeira resposta do prefeito no que concerne a database, ou seja, quando a Assembleia Geral da categoria aprovou os itens de pauta e encaminhou ao prefeito, teve aquela primeira proposta do prefeito, a categoria em Assembleia Geral, agora na última database, no mês de maio, a categoria não rejeitou a proposta, e sim, ela sentia que dava para avançar, ou no mínimo, ter uma rodada de negociação com o prefeito, até porque historicamente nunca se teve uma aprovação em Assembleia Geral unânime ou por maioria, enfim, de uma primeira resposta, de uma primeira proposta
do Executivo sem sequer ter discutido com ele, ou seja, sem sequer ter feito uma rodada de negociação, um debate, digamos assim, acerca daquilo que foi aprovado pela categoria. Pois bem, nesse sentido, o SIMP, juntamente com a categoria, deliberou, naquela oportunidade, foi aprovado pela categoria, e o SIMP encaminhou que tivéssemos então essa rodada de negociação. Lembrando que naquela primeira resposta do prefeito, o prefeito fechava as portas para, além do valor do vale alimentação e do salário, fora esses dois elementos que são diretamente econômicos, todos os outros demais itens de pauta que tratavam nos mais diversos segmentos e que nós apenas pedíamos agendamento com a presença do prefeito para discutir temas como o piso dos agentes comunitários de saúde, para tratar do caso de funcionários de escola que fizeram um profissionário, aposentadoria especial da Guarda Municipal, regulamentação em lei municipal para o adicional de risco de vida, para aqueles cargos da prefeitura onde os servidores têm a sua vida exposta permanentemente, regulamentação em lei municipal para adicional de insalubridade, né, e tantos outros elementos. E aí o prefeito fechava as portas naquela primeira resposta. Por isso que a gente queria esta primeira negociação, essa primeira rodada de negociação. E na qual a categoria aprovou, obteve-se. E quando nos reunimos com o prefeito, nós, direção do SIMP, e comissão representativa, pois naquela assembleia tirou-se nomes de servidores que colocaram-se à disposição para debater sobre esses elementos, na qual eu já os citei alguns, nós tivemos então a possibilidade de passar para o prefeito essa situação, que a categoria se sentiu desvalorizada quando recebeu uma resposta onde o prefeito não queria discutir, botava empecilhos jurídicos, horas de ordem financeira, para nem sequer querer discutir esses elementos. Então, nessa discussão com o prefeito, ali ele se mostrou totalmente, naquele momento, a favor de se colocar à disposição para discutir esses elementos que ficaram pendentes, inclusive se comprometeu oficialmente, porque essa resposta dele veio por escrito e foi lida lá na Assembleia, em criar um calendário, uma agenda de reuniões para cada pauta, garantindo a presença da Procuradoria-Geral do município, da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira, da Secretaria, porventura envolvida naquela demanda, e, se fosse necessário, a presença, inclusive, dele. Pois bem, com base nisso aí, e também pela possibilidade de as duas parcelas do Vale Alimentação, que estão previstas para o ano que vem, R$20 em maio e os outros 20 em setembro, também conseguimos um avanço, onde o prefeito comprometeu-se em janeiro de 2016, em reunir-se com o SIMP para analisar como foi a evolução da receita do município ao longo deste ano e ver, né, a viabilidade de antecipar essas duas parcelas do Vale Alimentação. Bom, foi aprovado pela categoria. No mesmo dia que foi aprovado pela categoria, o SIMP envia um ofício ao prefeito dizendo que a categoria aceitava a proposta. Ok. No dia seguinte, para ser mais exato, dia 25 de maio, o SIMP envia um ofício ao prefeito já requerendo dele o agendamento destas demandas, destas pautas. 25 de maio. Hoje são exatamente 26 de junho, um mês depois, e o prefeito não nos deu qualquer tipo de resposta. Até agora, a prefeitura sequer esboçou uma única reunião. Tipo, bom, não temos como neste momento elaborar todas as demandas, ou fazer um extenso calendário para cada demanda dessas, mas vamos iniciar por, digamos, tal assunto. E para esse a gente pode apontar a data tal. A prefeitura não fez absolutamente nada disso até agora. O SIMP está até agora aguardando a resposta do prefeito no que tange ao agendamento destas reuniões. Bom, por que eu estou fazendo esse histórico? Porque é o caso dos agentes comunitários de saúde. Aguardava-se o decreto federal que
já estabeleceu os critérios para pagamento desse piso. Bom, ele foi publicado dia 22, no Diário Oficial da União. Então, em virtude disso, o SINP enviou ofício tanto ao prefeito Eduardo Leite, bem como à secretária de Saúde, Arita Bergman, né, informando a ambos que o governo federal regulamentou a assistência financeira complementar a ser prestada pela União para fins de cumprimento do piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde. E encaminhamos, junto com o nosso ofício, a cópia do referido decreto que regulamentou. Então, nesse sentido, né, o SINP requer, em nome dos agentes comunitários de saúde, o imediato cumprimento da Lei Federal 12.994, com o pagamento do piso dos agentes comunitários de saúde. Traduzindo, linguagem bem clara para o telespectador e para os agentes comunitários de saúde. Agora não há mais desculpa para o município protelar. Agora não há mais. Já a lei federal, desde o ano passado, já o decreto federal regulamentador do piso dos agentes comunitários de saúde, e ainda por cima o município vai receber da União 95% do valor desse piso, ou seja, a prefeitura deverá apenas arcar com 5%. Então agora não tem desculpa, agora é implementar, agora é simplesmente o prefeito cumprir a lei, né? Esperamos que o prefeito não faça o mesmo, o que ele faz com os professores. O que o prefeito faz? Ele falta com a verdade ao dizer que paga o piso na forma da lei, e aí ele falta com a verdade, porque se a lei diz que piso é salário padrão, sem soma de vantagens, sem completivos, o prefeito falta com a verdade quando diz que paga segundo a lei. Ele não paga, tanto que ele soma tudo, e se o professor não chega no valor do piso, como bruto, não como piso, aí a prefeitura complementa, né? E a outra prova também é que já tem mais de 3, 4 professores que, via SINP, foram os primeiros em Pelotas a ganharem, em última instância, a ação do piso, e que cujos mesmos já ganham em seus contra-cheques. Nós temos professor que já recebe há mais de 2 anos, no contra-cheque, o piso como salário padrão, e todas as suas vantagens incidentes. Fora isso, há nossas centenas de ações que nós ajuizamos para os servidores estatutários, lembrando que as ações elas são individuais, não é uma ação coletiva, é uma ação individual. Quem é sócio do SINP não precisa pagar nada, basta consultar com a nossa assessoria jurídica para entregar a documentação necessária, ok? Então, centenas de ações nós também ganhamos, centenas ganhamos, só que ainda não em última instância, porque ainda não foram julgadas, mas desde que eu citei anteriormente, já tem professor ganhando ali no seu contra-cheque, e o SINP foi o primeiro a conseguir obter esse êxito aqui. Primeiro, antes de qualquer escritório de advocacia, de qualquer organização que de fato represente, ou advogado individual que represente algum professor. O SINP foi o primeiro, foi pioneiro nisso aí, na parte jurídica, até pela nossa competente equipe jurídica, através dos doutores Samuel, Eisler, Marcos, enfim, lá do escritório do Schaper e Cavada, né, que tem ampla experiência há mais de 20 anos, né, na assessoria jurídica sindical, especificamente. Então, nesse sentido, o SINP agora espera que o prefeito não faça com os agentes comunitários de saúde o mesmo e feio exemplo que ele faz com os professores, ok? Então, parabéns aí à categoria dos agentes comunitários de saúde. Agora nós vamos em busca de que apareça no contra-cheque estes valores. Outro informe trata-se de um ofício que o SINP enviou à ISMED e também ao Conselho Municipal de Educação, né? O SINP, tanto ao Conselho como à Secretaria de Educação, apontou que chegou a nós a informação de que, devido a decisões judiciais, a Escola Municipal de Educação Infantil Marília Polieschi tem recebido um número excessivo de crianças em seu maternal B ou 2. Número este muito superior à capacidade que as salas dispõem estruturalmente e que vem causando dificuldades ao bom atendimento
às crianças e também transtornos aos professores e servidores daquele educandário. Então, diante dessa informação que nós recebemos, né, bem como para garantir o atendimento adequado àquelas crianças, requeremos que futuras medidas judiciais sejam encaminhadas para cumprimento, mas em outros educandários, para que possam ter. Sabemos que tem medidas judiciais que é para garantir que a criança esteja naquela escola de educação infantil, por exemplo, mas pelo fato de ela estar fora da escola ou pela necessidade que foi verificada pelo Poder Judiciário, mas compete à SMED, para fins de cumprimento dessa decisão judicial, que possa levar isso aí como observância. Não é simplesmente vou acatar uma decisão judicial e vou botar 15 crianças numa sala onde porventura caibam apenas 10, ou que tenham apenas 10 cadeiras ou 10 classes para eles fazerem as suas atividades. Então é isso que tem que ser levado em consideração. Então nós mandamos um ofício tanto para a Secretaria de Educação quanto ao Conselho Municipal de Educação para verificarmos isto. Também outra informação que o pessoal ainda está com dúvida, nós retratamos no programa passado, inclusive, sobre isso, que é o reajuste salarial e o vale alimentação. Nós lembramos aqui, deixamos bem explicadinho no programa passado, que a nossa database tem uma data fixada para essa discussão. Está lá na Lei Orgânica Municipal. A nossa database ela é fixada para o mês de maio. Então, mesmo que uma negociação salarial dos municipários estenda-se por 2, 3 meses afora, os resultados desta negociação, estes resultados efeitos retroativamente ao mês de maio, porque ele é fixado. Como a nossa database deste ano foi curta, no próprio mês de maio nós aprovamos e aceitamos, né, a proposta apresentada pelo Executivo, os efeitos, como falei, retroagem a maio. Pois bem, vale alimentação. O vale alimentação aprovado para negociação deste ano que vem tem nova negociação tanto de vale como de salário. Mas o vale alimentação aprovado este ano foi na ordem de R$ 60, R$ 20 imediatamente e outros 40 para serem pagos no ano que vem em 2 parcelas. Uma de R$ 20 em maio e a outra em setembro, na qual o prefeito comprometeu-se oficialmente a, em janeiro, discutirmos a possibilidade da antecipação dessas 2 parcelas. Mas vamos esquecê-las num primeiro momento, porque elas serão pagas somente ano que vem. Para agora. Bom, se é retroativo a maio, e o aumento agora, imediato, do Vale Alimentação é de R$ 20, então são R$ 20 referentes a maio e outros R$ 20 referentes a junho. Poderia vir o total de R$ 40 agora, dia 5 de julho, que é a data em que se credita nos nossos cartões o valor do Vale Alimentação. Pois bem, a Prefeitura, na quinta-feira da semana passada, ela depositou R$ 20 no Vale Alimentação de todos os servidores. R$ 20, que é a referente a maio. Então, quem de repente não observou, eu nem vi, nem me dei conta. Bom, R$ 20 foram depositados a todos os servidores no dia, agora, nas quinta-feira, sem ser ontem, na quinta-feira da semana passada. Pois bem, os outros R$ 20 que se referem a junho vão vir normalmente agora no dia 5 de julho. Então, 5 de julho, o Vale Alimentação dos servidores da administração direta virá no valor de 160. Eram os antigos 140, acrescidos de R$ 20. Então virá R$ 160 agora no dia 5 de julho. E assim sucessivamente nos próximos meses. No ano que vem nós temos mais R$ 40 a receber. Ok? Vale alimentação é isto. Salário. O salário virá
com dois aumentos, digamos assim. Um se refere ao mês de maio, porque quando nós recebemos o nosso pagamento de maio, no final de maio, a legislação não tinha ainda sido votada na Câmara e sancionada pelo prefeito, por isso que não deu tempo de entrar na folha de maio e entrará nesta agora de julho, semana que vem. Então, terá dois momentos de reajuste, mas tudo num contra-cheque só. Um reajuste se refere ao mês de maio e o outro se refere a junho. Então, alguns colegas vão pegar o contra-cheque um pouquinho mais gordinho, né, mais cheinho nesse mês, mas sabem que no final do mês seguinte ele vai dar uma diminuída, porque no mês que vem normaliza-se a situação de tal reajuste ser pago mensalmente, mas neste virá relativamente a 2 meses, ao vigente e ao anterior, ok? Então, o pessoal tem que prestar bastante atenção nisso aí. E, falando em Vale Alimentação, né, já porque eu vou ler essa mensagem que eu recebi aqui, estava na pauta e foi discutida com o prefeito, né, estender o Vale Alimentação para aposentados, porque os nossos aposentados, servidores aposentados, além de se aposentarem, a grande maioria, com baixos salários, grande parte com valor igual a salário mínimo nacional, ele também precisa alimentar-se. Não difere dos servidores da ativa. Os servidores da ativa recebem Vale Alimentação, porque o Vale é uma vantagem de caráter indenizatório, ou seja, ele indeniza parte daquilo que tu teria que retirar do teu salário para a compra de gêneros alimentícios, enfim. O Vale Alimentação ele te repõe isso que tu retiraria do salário até antes de ter o Vale, digamos assim. Então o aposentado passa a mesma dificuldade, mas o prefeito entende que não deve ser concedido e salientamos a ele na oportunidade. Não é falta de dinheiro, até porque a prefeitura, no primeiro ano de governo de Eduardo Leite, no segundo mês de governo, uma das primeiras atitudes que o governo fez foi retirar o Vale Alimentação daqueles que tinham 2 matrículas. Nós temos servidores que têm 2 matrículas, 2 concursos, são 2 pessoas administrativamente para a prefeitura. Logo, teriam que receber 2 vales alimentação, até porque pagam 2 vezes a Previdência, pagam 2 vezes o Fundo de Assistência Médica do Previpel, muitas pagam 2 vezes os 6% do Vale Transporte, né? Então envolve tudo isso aí. E aí, naquela oportunidade, o prefeito disse que não vai para pagar aos aposentados. E quando a prefeitura retirou esse Vale Alimentação de quem tinha 2 matrículas, isso gerou uma economia de cerca de 50 mil reais mensais. Em pouco mais aí de 2 anos de governo, eles pouparam R$1 milhão em cima de nós mesmos, em cima de nós servidores. Só que esse 1 milhão, na verdade, na prática, não é retribuído, né? Não é retribuído, muito menos para os aposentados. Aí nós recebemos mensagens, como a do meu querido amigo João Mastrantônio, né? Ele nos manda uma mensagem dizendo: olá, Tiago, tudo bem? Estou na escuta. E nós, aposentados, até quando? Até quando ficaremos abandonados e marginalizados? João Mastrantônio. Né? É uma pergunta que dificilmente tem resposta, né, João? Infelizmente. Porque a luta é feita, a representatividade é feita, tu sabe a importância que tem para nós, enquanto direção do SIMP, o servidor aposentado, porque ele dedicou grande parte da sua vida, né, para prestar serviço para a comunidade pelotense, mesmo diante das suas dificuldades de estruturais de trabalho, de falta de materiais, sofrendo assédio moral, passando praticamente quase que de 4 em 4 anos, ou de 8 em 8, quando se reelegeu algum prefeito, passando por chefias superiores que muitas vezes eram meramente indicações políticas, e aí que tu tens que ensinar o chefe, né, a ele aprender como funciona o serviço, para depois essa pessoa que não fez concurso nem nada ganhar 3, 4, 5, 6 vezes mais do que tu. É uma tremenda discrepância nesse sentido. Então, fica por aí esta situação. Então, pessoal, não confundamos então mais essa situação do reajuste do Vale Alimentação e do salário. Ok? Mas se alguém tiver dúvida ainda desta explicação feita, não tem problema, né? Mande a mensagem para 91228820. Bom, o Wagner, né, que a gente agradece, está lá trabalhando na Suite Master, o Wagner colocará para nós, já vai deixar prontinho aí, o primeiro vídeo para a gente exibir
aos nossos telespectadores, principalmente os colegas servidores públicos municipais. O nosso primeiro vídeo trata-se da reunião que o SIMP teve com a secretária de Educação, Lúcia Cristina, a fim de tratar dos diversos problemas estruturais que ocorrem lá na Escola Municipal de Educação Infantil Albina Pérez. Então, Wagner, a qualquer momento que tu quiseres soltar o vídeo aí, fica à vontade. E aí, pessoal, nesse primeiro vídeo, muito obrigado, Wagner, nesse primeiro vídeo, como vocês observam, né, a direção do SIMP, reunido com a direção da própria Albina Pérez, da Secretaria de Educação, nós informamos, né, cujas instalações daquela escola vêm apresentando infiltrações, goteiras e sequer tem um pátio para recreação dos alunos. O pátio está tomado por mato, por pedras, enfim. Na reunião ficou acordado, então, que a Prefeitura fará colocação de calhas e rufos a fim de retirar as infiltrações e goteiras daquele prédio, estando a mesma já com orçamentos prontos para isso. A fim de resolver mais rapidamente os problemas apontados, a Prefeitura vai realizar a manutenção do prédio com recursos próprios e, posteriormente, ela irá buscar ressarcimento junto ao proprietário do imóvel, já que, como eu lhes disse, o imóvel é alugado. A Escola de Educação Infantil Albina Pérez, ela funciona num imóvel alugado, é um galpão, é um depósito, que fica ali no finalzinho da Avenida Domingos de Almeida, quase em frente à Escola de Ensino Fundamental Piratinino de Almeida. E é uma escola, para vocês terem noção, que não tem qualquer tipo de janela. Não tem janela nenhuma nessa escola que funciona nesse depósito alugado pela Prefeitura. Então não tem ventilação natural, não tem iluminação natural, ok? O pátio das crianças é tomado por capim, por cascalhos ali, por restos de obras. Então as crianças só ficam inteiramente desempenhando as suas atividades, né, dentro de um ambiente estritamente fechado. O máximo que essa escola tem são 4 exaustores para ter uma certa circulação de ar e colocados lá na frente, né? E pior do que isso, as salas de aula, elas são divididas através, obviamente, né, de divisórias, só que são divisórias de baixa altura. Como o depósito ele é muito alto, são divisórias com um pouco mais assim de 2 metros. Então fica uma sala ao lado da outra. Então interfere totalmente no trabalho pedagógico, né, no processo pedagógico do professor, do auxiliar de educação infantil. O som emitido por aquelas crianças de uma sala interfere totalmente na outra, né? É como aqui dentro do estúdio da TVC, eu colocar uma divisória bem aqui no meio da câmera, né? E aqui do lado eu estou apresentando o programa de TV do SIMP, e do outro lado aqui está o Renato apresentando o programa dele aqui, né? É a mesma coisa, vocês não vão entender, vai captar o áudio dos dois misturadamente, e é isso que ocorre lá, né? Então isso é muito prejudicial. Agora, já não obstante isso, né, problemas com goteiras, com infiltrações, torna-se pior ainda, né? No que se refere à falta de espaço apropriado no pátio, a SMED estudará a possibilidade, junto aos trabalhadores da escola e junto da comunidade que é atendida naquela escola, né, para que se encerre as atividades mais cedo, às 16h30, com o intuito de quê? De suprir essa falta de tempo de sol para os alunos, ou seja, nos mesmos moldes do que já havia ocorrido naquela escola o ano passado. Então, os trabalhadores da Escola Albina Pérez aguardam com ansiedade a finalização da nova escola, tendo em vista que o prédio onde estão hoje, né, dificulta o atendimento normal dos alunos, pois não possui, né, arejamento adequado e nem mesmo um local adequado para a recreação das crianças, que passa o dia inteiro, né, manhã e tarde, sem ao menos conseguir ver o sol, sem ao menos sentir um pouco da brisa, do vento, e sem ao menos ter contato com a iluminação natural. É triste, né, para crianças aí pequenas, né, com idade inferior a 6 anos, né? Mas é assim a nossa educação aqui em Pelotas, né? Parte dela, infelizmente, é assim que é tratada. Então, esperamos aí que a gente consiga resolver, pormenorizar, né, esses problemas enfrentados pelos alunos da Escola de Educação Infantil Albina Pérez. Bom, o Wagner também já vai preparar para nós o segundo vídeo,
porque o segundo vídeo, ele trata sobre a votação do Plano Municipal de Educação, que foi finalmente aprovado na Câmara de Vereadores nesta quarta-feira, né? Começou desde manhã cedo, né? Tanto o presidente da Câmara, obrigado Wagner, o presidente da Câmara, Ademar Ornel, principalmente o promotor Paulo Charqueiro, né? Tiveram que intermediar nos conflitos lá existentes, né? Então, o promotor, enfim, todo mundo ouviu primeiramente a comunidade LGBT, que manifestou a preocupação em continuar alijada do processo educacional, sofrendo preconceito e discriminação dentro da própria escola, né, e sem contar com apoio legal para se defender. De outra banda, né, o promotor também ouviu pastores evangélicos, né, e conseguiu convencê-los de que a sua preocupação era infundada, né. A emenda do vereador Ricardo Santos incluía promoção à diversidade de gênero e orientação sexual, ou seja, o gênero era no sentido biológico homem e mulher, e orientação sexual como identificação pessoal, né? Então, esta foi a grande lição que foi deixado pelo Plano Municipal de Educação lá na Câmara, porque contou com a presença do SIMP, das instituições de ensino, de representantes do movimento negro, representantes do movimento LGBT, representantes do movimento de pastores evangélicos, né? E o que parecia ser um abismo entre eles, né, numa única emenda lá da Câmara se transformou em uma ponte para que os dois lados possam circular, né, e se encontrar. E quem sabe, né, até aprender um com o outro, né, já que o mais importante do que acusar é dialogar e ser exemplo para aqueles que começam sua caminhada pelo mundo, que são os nossos jovens, né, nossos alunos. Então foram aprovadas 18 emendas pela Câmara, a Câmara adendou ao projeto original do prefeito 18 emendas, que tornarão o Plano Municipal de Educação mais eficiente, humano e adequado às necessidades educacionais, sociais e de diversidade dos alunos aqui no nosso município. Então, tem grandes conquistas no sentido de legislação, né? Dentre elas está bem claro aqui, né, de adequar a lotação dos profissionais do magistério na rede pública, observando a implantação do piso do magistério na forma da lei federal e com a implantação gradual do cumprimento da jornada de trabalho, né? Também de prover, por meio de recursos próprios ou de adesão a programas, acesso à rede mundial de computadores, à internet, no ambiente escolar, porque tem várias escolas que sequer têm internet. Então, universalizar isso a todas as escolas, né, em todas as escolas públicas da educação básica da rede municipal, como forma de inserção e de aprendizagem ao mundo globalizado. E dentre várias outras emendas muito importantes, vários vereadores contribuíram com emendas importantíssimas para podermos alavancar, né, nesse próximo decênio, de fato, tornar a educação de Pelotas muito melhor, né? Se, com certeza, o prefeito Eduardo Leite, um próximo outro prefeito nessa próxima legislatura e até na outra, também não sabemos se haverão 3 legislaturas nesse sentido, porque passa no Congresso Nacional a discussão da reforma política, e se porventura o mandato dos chefes de executivo for de 5 anos, não vão ser 3 mandatos, né, para cumprir esse próximo decênio, serão apenas 2. E se for mantidos 4 anos, obviamente, atingirá parte do 3º mandato, independente de quem seja. Mas se os seus chefes de executivo que por aqui passarem cumprirem, né, fazerem as estratégias necessárias para atingimento dessas metas, e para isso é que o plano norteia e aponta esse atingimento de metas, com certeza teremos uma educação de qualidade em Pelotas, com infraestrutura adequada, com profissionais bem pagos, né, o que não ocorre hoje no nosso município de Pelotas. Recebi uma mensagem aqui: estou muito preocupada com o problema da falta de pronto atendimento oferecido pelo Previpel. Podes falar como está a negociação com a beneficência? Bom, colega, primeiro eu vou fazer uma correção, né? O Previpel, não é só a direção do Previpel que é responsável pelo Instituto, né? Nós temos os conselhos deliberativo, fiscal e comitê de investimentos, formados por servidores, alguns eleitos
e outros indicados. Na verdade, eu sou indicado pelo SINP e faço parte do Conselho Deliberativo. Primeiro, falta de pronto atendimento oferecido pelo Previpel. Aí você, com todo respeito, obviamente está desinformado. Não há falta de pronto atendimento. Primeiro que não é o Previpel que oferece. Na verdade, o Previpel funciona como se fosse um plano de saúde, que nem tantos outros, e aqueles prestadores de serviços que desejam credenciar-se para prestar o serviço, é eles que podem. Não existe nada que seja do Previpel. Segundo, serviços de pronto atendimento. Nós temos pronto atendimento no Prontocor, nós temos pronto atendimento no próprio Hospital Miguel Pilcher, ok? O que não se tem mais é o pronto atendimento da beneficência, que você questiona aqui, através do Saúde Maior, eu já vou responder. Então, temos no Prontocor, nós temos no próprio Miguel Pilcher, o Cruz de Prata, embora funcione todos os dias, não é 24 horas, mas funciona sábado, domingos e feriados, ok? Então, só aí nós já temos no mínimo 3 serviços de pronto atendimento. 24 horas mesmo, além do Prontocor, nós também temos o Miguel Pilcher, que é pronto atendimento, e não é ortotraumatológico, é pronto atendimento geral. Então, basicamente, nós temos aí esses para te citar. Bom, quanto à beneficência, eu já expliquei em outros programas anteriores. Foi identificado, colega, que a beneficência portuguesa... Nós temos 5 hospitais credenciados para você entender. 5, eram 5. Beneficência Portuguesa, Santa Casa também é credenciada com Previpel, Miguel Pilcher também é credenciado com Previpel, o Clinicamp, que agora é o Hospital Clinicamp, que é o hospital, também é credenciado com Previpel, e o Hospital São Francisco de Paula, o Hospital Universitário. Todos esses 5 são credenciados com o Previpel para internações ambulatoriais, para internações cirúrgicas, enfim, todos os 5, né, de escolha do servidor. E foi observado pelos conselhos envolvidos que o valor que a Beneficência Portuguesa arrecadava sozinha mensalmente de serviços prestados era muito maior do que todos os outros 4 hospitais somados. E chamou a atenção. E foi identificado, colega, que há várias cobranças indevidas por parte da Beneficência Portuguesa. Várias, não foi nenhuma, nem 2. Faturas que cobram várias vezes o mesmo produto, a mesma aplicação, e nós fomos garimpando e mapeando aonde é que estava o problema maior na beneficência. E nós identificamos que o problema maior da beneficência era nas internações clínicas, não são cirúrgicas. O que são internações clínicas? São colegas ou dependentes de servidores estatutários que porventura utilizaram o pronto atendimento, enfim, e vieram a ficar internados no hospital. Não passaram por procedimento cirúrgico, mas ali ficaram para serem tratados, certo? Então, nessa situação, nós identificamos vários casos que o mesmo tipo de enfermidade, a mesma questão daquele paciente, era um caso comum que, enquanto nos outros hospitais aquele colega ficava internado 3, 4, 5 dias no máximo, na beneficência sempre era superior. Ficava 10, ficava 15, ficava 20 dias. E essa conta vindo. E quem pagando? Nós servidores estatutários pagando. E aí nós começamos a nos deparar que o fundo de assistência médica, por que ele é um fundo? Porque todo servidor estatutário contribui. É obrigatório. Isso é lei municipal. Então, não adianta eu querer ou não pagar o FAM, o Fundo de Assistência Médica, que são aqueles 2% do Previpel. Ele é obrigatório. E para isso que ele é fundo. Todo mundo contribui para aqueles que têm problemas de saúde possam utilizar. Até porque se o plano fosse adesão voluntária, ele não existiria. Com certeza não existiria. Só existe porque é obrigatório por lei, todo mundo contribui. E aí nós começamos a ver, colega, que estava iniciando um rombo nesse fundo em virtude da beneficência. Nós tivemos caso de omeprazol, medicamento que você deve conhecer que é barato, que a beneficência cobrou R$60. Um medicamento que custa menos de R$10. E isso era rotineiro nas faturas. Aí o que a direção do Instituto resolveu? Não foi romper com a Beneficência Portuguesa, de maneira alguma. Como nós detectamos que o problema que estava dando, esse déficit estava dando, era apenas nas internações clínicas, a direção do Previpel enviou um ofício à Beneficência para suspender apenas e exclusivamente a internação clínica.
Resumo, continuava as internações cirúrgicas, continuava o pronto atendimento de saúde maior. Aí o que aconteceu, colega? A beneficência, por iniciativa dela, não aceitou romper com o serviço. A beneficência, ela, por espontânea vontade dela, ela quis romper total. Ela quis descredenciar-se do Previpel. Lembrando, até aquele momento, o Previpel nunca ficou devendo qualquer tipo de honorários médicos, qualquer tipo de fatura, qualquer tipo de valores. O Previpel sempre pagou em dia a beneficência portuguesa até aquele momento. E, inclusive, o Previpel publicou uma nota no jornal Diário Popular para esclarecer a todos os servidores. E eu, que apresento o programa de TV do SIMP, li essa nota aqui na íntegra. Ok, colega? Acho que agora devo ter te explicado bem, né, que o problema é por parte da beneficência. Né? Não tem por que nós, servidores, estar pagando serviços superfaturados ou de cobranças indevidas e que, em detrimento de um único hospital, poder, ali a médio prazo, acabar com o fundo. Né? Nós temos outros 4 hospitais, que são esses que eu te citei, que fazem os mesmos trabalhos que a beneficência portuguesa faz. Ok? Então, espero ter esclarecido. Bom, pessoal, faltam 5 minutos para o término do programa. Wagner, coloca para nós o último vídeo, que ele é de apenas 1 minuto e 50, então dá tempo tranquilo, que o último vídeo, pessoal, trata da assembleia que nós tivemos hoje à tarde com os colegas da Guarda Municipal. Muito obrigado, Wagner. Então, essa assembleia, pessoal, foi para tratar da aposentadoria especial. Né? A Câmara de Vereadores aprovou uma emenda à lei orgânica do município para pagar a aposentadoria especial para aqueles guardas que desenvolveram as suas atividades nos 25 anos, né? Ininterruptamente aí por 25 anos. Embora não haja uma legislação federal ainda que regulamente a matéria, existe sim legislação federal que trata daqueles casos em que a saúde, a exposição ao risco de servidores seja de forma permanente, que possa se conceder a aposentadoria especial. E para isso, nessa aposentadoria de 25 anos, isso tem que partir do legislador. Como a Câmara legislou sobre a matéria, até agora o prefeito, os pedidos de aposentadorias desses guardas têm sido indeferidos lá na Secretaria de Administração, e aqueles guardas que ajuizaram ações individuais, né, com pedido de liminares ou mandado de segurança, também não a obtiveram. Por quê? Porque justamente é uma prerrogativa do Executivo, é uma prerrogativa do prefeito legislar sobre matéria que trate de gasto com pessoal, despesa com pessoal. Então, isso tem que partir do prefeito. Só que até hoje o prefeito nunca se posicionou oficialmente para não conceder a aposentadoria dos guardas, né? Ele não é vetor, ele não se opôs à legislação que está vigente, que é aquela feita pela Câmara, e de outra banda, né, também comprometeu-se em discutir esta pauta com os guardas municipais. Naquele mesmo exemplo que eu lhes falei no início do programa, que até agora a gente aguarda o agendamento de todos os outros demais segmentos. Então, essa Assembleia da Guarda Municipal hoje, por maioria, deliberou que... O que ela deliberou? Para a gente finalizar aqui o programa. Hoje são 26 de junho. Se o prefeito, até daqui a um mês, até cerca aí de meados de 24, 23 de julho, o prefeito não agendar uma reunião com a Guarda Municipal, se até lá, até 23 de julho, ele não apontar um agendamento com a Guarda Municipal, a Guarda, na semana seguinte, do 23 de julho, fará uma assembleia onde ela deliberará e encaminhará novas ações. Ações essas que, porventura, podem ser mais radicais ou não. A Guarda está demonstrando toda a boa paciência, toda a boa vontade de querer sentar, discutir com o prefeito e ter o seu posicionamento oficial quanto ao assunto. Se o prefeito diz, eu não pago aposentadoria porque a lei da Câmara de Vereadores não vale, vício de origem, inconstitucionalidade. Ok, prefeito, legisla, faz o senhor o projeto de lei e encaminha para a Câmara. Eu não vou encaminhar porque eu não concordo em conceder aposentadoria especial para os guardas municipais. Bom, então vai arcar com as consequências do que o rumo, do que a categoria entende que deve ser feito. Então, nós estaremos segunda-feira mandando ofício ao prefeito, comunicando do resultado dessa assembleia de hoje e que num prazo de um mês à frente, aguardamos que o prefeito nos envie uma data
para sentarmos e discutirmos com ele sobre isso. Do contrário, na semana posterior, a Guarda Municipal se reunirá em nova Assembleia, com certeza tirando novas posições. Bom, pessoal, encerramos o nosso programa de TV desta sexta-feira, programa este do SIMP, sob a responsabilidade dos sindicatos municipais de Pelotas, desta noite de 26 de junho de 2015. Eu, Thiago Botelho, vice-presidente, em nome do SIMP, desejo a todos um bom final de semana, que possamos, se Deus nos permitir, nos reencontrar aqui sexta-feira que vem, às 19 horas. Um grande beijo, um grande abraço e tchau, tchau.